noite, igreja. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Isso aí, irmão. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 6. Salmo 6. Estou sempre alternando, né, entre Salmos e Atos, para não cansar os irmãos. Salmo 6. Vamos ficar de pé novamente para essa leitura, irmãos? Salmo 6. Davi recorre à misericórdia de Deus. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, em tom de oitava, Salmos de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Os meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhece por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor, a minha súplica, o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Oremos, irmãos, mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida. Pedimos que pela obra do teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que a tua palavra quer falar a nós, a mensagem do Senhor. Que nós estejamos ávidos neste momento, atentos a ouvir a mensagem que vem do Senhor. Porque, ó Deus, eu espero e busco que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor meu, Redentor meu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Amém. Irmãos, é muito fácil nós deixarmos nos levar pelas solicitudes da vida. É muito fácil nós nos deixarmos sucumbir pelas dificuldades e tormentos que a vida nos impõe. Porque na vida são tantas questões, são tantas decisões para serem tomadas, são tantas circunstâncias que nós devemos ter sabedoria, devemos ter discernimentos. Tantas situações exigem de nós sabedoria. Tantas situações na vida exigem de nós paciência, calma, temperança, tolerância, misericórdia. Quantas situações precisamos, de fato, ter o coração centrado em Deus, para que venhamos
tomar decisões corretas, para que nós não venhamos, na precipitação, pecar contra Deus e saborear o fruto amargo das nossas decisões precipitadas, das nossas escolhas erradas, das nossas decisões erradas. Quantas vezes ouvimos o nosso coração? Quantas vezes, no sabor das emoções, ou no calor, melhor dizendo, no calor das emoções, e saboreando essas emoções, talvez de uma forma que não gostaria de saborear, nós tomamos decisões. E quantas vezes, com o tempo, nós pensamos, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás. Se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente. Quantas decisões e quantas escolhas erradas fizemos na vida, e hoje nós lembramos de alguma delas e nos arrependemos. Quantas questões nós amargamos na vida, frutos de decisões erradas, decisões não pautadas nas Escrituras Sagradas. Ao olhar para esse salmo, mais um salmo de Davi, e mais um salmo que tem naquele contexto, quando ele está fugindo de Jerusalém, por causa do seu filho Absalão, que, ouvindo o conselho de Aitofel, ele faz atrocidades. Ele ganha o coração do povo de Israel, ele ganha o coração da liderança, ele pega as esposas de seu pai, leva para a praça pública, se assim a gente pode dizer, e ali ele coabita com as esposas de seus pais aos olhos de todo Israel. Aos olhos de todo Israel. E quantas questões que Davi amargou na vida por consequências de erros que ele cometeu. Quando ele pecou com Betseba, e o profeta Samuel foi usado por Deus para alertar, olha, aquilo que você fez em oculto, Deus permitirá que lhe façam contra você em público, aos olhos de todo Israel. Então, essa situação com as esposas de Davi, com certeza, e a maioria dos escritores que tem seus comentários, pensantes, teólogos, concordam que ali Davi estava, de fato, cumprindo aquilo que o profeta Samuel dizia sobre o castigo de Deus. Então, irmãos, nós sabemos muito bem, e é claro para nós, todo cristão, que existe duas situações em relação aos problemas, às dificuldades e às adversidades da vida. Ou é provação de Deus, ou é disciplina. Ou é provação, ou é disciplina. E o Salmo 6, ele mostra claramente a dor de Davi, o desespero de Davi, mas também a fé de Davi em colocar diante de Deus a sua oração, colocar diante de Deus o seu clamor e pedir, recorrer à misericórdia divina. Se no capítulo 3 estava difícil, mas ele disse que em paz ele dormia e pegava no sono. Se no capítulo 4 ele disse que colocava a cabeça no travesseiro, ainda tinha paz para colocar a cabeça no travesseiro e passar o tempo e dormir. Agora no capítulo 6, ele fala que ele está encharcando o seu leito em lágrimas. Ele está encharcando o seu leito em lágrimas. Ele agora está falando, olha, eu não estou mais dormindo. E além de não dormir, eu estou totalmente entregue ao meu sofrimento. Estou totalmente entregue à minha dor. E na oração ele fala, ó Deus, não me rejeites, não me trates com ira, não me castigues no teu furor, mas eu
tenho que falar. Eu preciso falar ao Senhor. Eu preciso falar da minha dor. Eu preciso falar do meu sofrimento. Eu preciso falar de tudo aquilo que está doendo o meu coração, de tudo aquilo que está me ferindo. Irmãos, e não tem lugar melhor para a gente desabafar a dor da gente. Não tem lugar melhor para a gente desabafar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não tem lugar melhor para a gente colocar as nossas mágoas, ressentimentos ou indignação do que na presença de Deus em oração. Não tem lugar melhor. Não tem quem vai te ouvir melhor. Não tem quem vai apaziguar o seu coração, trazer paz ao seu coração, trazer alegria ao seu coração, mesmo que o mundo está desabando ao seu redor, mesmo que você está com o coração fechado, angustiado em relação a situações que te incomodem, que estão te incomodando. Não existe quem vai te entender melhor do que Deus. Não existe o colo melhor do que o Deus. Dizem que não tem nada melhor do que colo de mãe. E Davi Charles, pastor lá em São Paulo, da igreja paulistana, ele fala que nesse exato momento Davi estava recorrendo ao colo de Deus. Ele estava subindo, fugindo de Jerusalém, descendo, mas subindo pelo Monte das Oliveiras, em angústia, e chorando na presença de Deus, e orando na presença de Deus. E parece que quanto mais ele caminhava, quanto mais ele clamava, quanto mais ele orava, mais a situação piorava e mais difícil ficava. Porque ao sair pelo Monte das Oliveiras, e ao fugir, quem que ele encontra? Simei, que começa a espraguejar, jogar pedra em Davi, e falar que Davi era um traidor, era um sanguinário, um homem de um coração sanguinário, que até os companheiros de Davi que estavam ali, os seus soldados de confiança, falaram: olha Davi, você vai deixar esse homem falar assim de você? Do Senhor, o Senhor é o rei, se quiser agora a gente acaba com a vida dele. E o que Davi falou? Não, deixa esse homem, Deus sabe, Deus conhece. Deus é o Deus que pode trazer resposta, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece o nosso coração. E por mais que você seja julgado, por mais que outras pessoas lhe condenem, por mais que você possa ser prejudicado em relação a prejuízos ou juízos antecipados de pessoas sobre atitudes suas, ou situação de que você está passando por tribulação, você sabe que em Deus você tem socorro, em Deus você tem guarida, em Deus você pode abraçar, em Deus você tem colo. Melhor do que colo de mãe. Melhor do que colo de mãe. Porque Deus, Ele é extremamente misericordioso, extremamente santo, puríssimo no seu amor, puríssimo na sua misericórdia. E não tem lugar melhor do que recorrermos. Lembro-me de uma história, eu acho que eu já te compartilhei essa história, que a gente ouvia muito em acampamento, de uma mãe que tinha um casal de gêmeos de 2 para 3 anos, né? E esse menininho estava brincando lá no jardim, enquanto a mãe estava olhando, dando banho no bebezinho, na banheira lá, olhando pela janela, olhando os dois. De repente ela vê a menina pegar a tesoura e cortar alguma coisa fora do menino. E naquele desespero, ela só lembra de correr, pegar uma fralda, amarrar a parte que estava sangrando, pega o carro e sai, mas ao chegar no hospital percebe que seu filho estava morto. Triste, desesperada, chega em casa, percebe que atropelou a outra filha que escondeu debaixo do carro,
por causa da situação. E lembra que o seu filho, o bebezinho, ficou no banheiro, na banheira e morreu afogado. Desgraça pior é bobagem, né? Que desespero. Numa situação só, perdeu todos os filhos. Interessante que quando a gente ouve essa história, ficamos assim, alarmados, que situação. E depois eu fiquei sabendo que é mais uma lenda urbana, mas eu não sei se isso aconteceu. Amém, glória a Deus. É uma história que foi contada há muito tempo, que depois foi repetida. Como se fosse, então, é aquilo que a gente sabe, né? Aconteceu isso, e de repente chega no ano que vem pedindo ajuda porque o senhor está abandonado na rodoviária de Anápolis. Mas a mesma história foi contada no ano passado, há 3 anos atrás, o mesmo senhor, a mesma foto, e você fala, não, eu lembro disso. Esse senhor que foi abandonado na rodoviária de Anápolis apareceu 3 anos atrás no grupo do WhatsApp, né? Então, essa história foi repetida. Mas é uma situação desesperadora. É uma situação que nos mostra a grande aflição de uma mãe, né? E numa relação como essa, como ficaria de fato? Em quem ela ia recorrer nesse momento de dor, de angústia? E ao olhar para essa realidade de sofrimento, ao olhar para o sofrimento de Davi, esse salmo nos traz, diante das nossas adversidades, diante do nosso sofrimento, que não foi como o sofrimento dessa mãe, né, dessa história, eu acho que também os nossos sofrimentos não chegam aos pés do sofrimento de Davi, que foi traído pelo seu próprio filho, teve que fugir do seu filho. Além da dor da traição, a dor também de ter as suas esposas abusadas pelo seu próprio filho, as suas concubinas. A dor era tremenda, a angústia era tremenda no coração desse pai. Era tremenda. E esse salmo nos traz em primeira lição, uma primeira questão que nós podemos observar, é que o clamor a Deus deve estar sempre nos lábios de um coração sofrido. O clamor a Deus deve estar sempre nos lábios daqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão preocupados, por aqueles que estão com o coração na mão, com aqueles que estão pensando, e agora? Essa guerra da pandemia, se você vai olhar, essa guerra na pandemia, né? Essa guerra lá na Ucrânia, né? E a gente olha no WhatsApp a notícia de agora o trem vai ferver. Agora o Putin ameaçou porque esses embargos econômicos está soando para eles como frases de guerra, ou como se diz, declaração de guerra. Obrigado, Mateus. Declaração de guerra. E a gente percebe, irmãos, que nós estamos vivendo praticamente dentro de uma chaleira que está pronto a explodir. Além de tudo isso, qual tem sido a sua preocupação? Quais têm sido os seus dissabores na vida? Quais têm sido os seus anseios, as suas dificuldades? Talvez você não está passando por problemas, talvez você, na sua vida está tudo bem, sua relação com seu cônjuge está maravilhosa, a sua relação com seus filhos está bem, na sua casa a paz, a prosperidade, a sua perspectiva em relação aos planos futuros, está tudo tranquilo e tudo está indo a bom contento. Talvez está tudo bem. Talvez a pandemia já não mais tenha o poder de tirar a paz ou ter preocupação. Talvez essa questão que está acontecendo na Ucrânia também nem tem feito com que você se preocupasse ou orasse em relação a isso. A sua vida deve estar muito boa. E aí?
Como fazer? O que fazer? Eu não estou sofrendo. Eu não estou com angústia, eu não estou desesperado. Eu não estou como Davi. Eu não estou como essa mãe que possivelmente perdeu 3 filhos numa tacada só. Eu não estou como esse povo lá da Ucrânia, os refugiados, ou os soldados que foram rendidos pelos ucranianos. Eu não estou como famílias que perderam seus entes queridos, estão sofrendo com esses quase 700 mil pessoas que morreram. A minha vida está boa. Eu tenho dinheiro, eu tenho tranquilidade, meus projetos estão dando certo. E aí? Eu não preciso clamar como Davi clamou. Essa pregação, essa parte não serve para mim. Irmãos, aí a gente para pensar. Se somos corpo de Cristo, sempre há alguém no corpo de Cristo que está sofrendo. Sempre há alguém próximo a você que está padecendo, que está passando por lutas incríveis, que está passando por problemas grandes, mas muitas vezes está sorrindo, mas está chorando por dentro, está quebrado por dentro. Existem pessoas que se você falar assim, oi meu irmão, tudo bem, como você está? Ela vai falar, tudo bem, estou bem, e você? Mas se você pegar na mão dela e apertar, e olhar nos olhos dela, com toda a sinceridade, com toda a misericórdia e bondade, mas está bem mesmo, ela vai desabar diante de você. Você não precisa nem insistir pela 3ª vez, ela vai desabar. Não, não está bem. Não estou bem. A minha casa está assim. O meu emprego está assim. Estou vivendo uma situação difícil no meu emprego. Estou vivendo uma situação difícil no lidar com a minha esposa, com o meu marido. Eu estou vivendo uma situação difícil financeiramente. Não estou bem financeiramente. Isso tem me preocupado. Isso tem me tirado o sono, isso tem me feito chorar nas madrugadas, isso tem de fato me causado muita dor, e com isso eu tenho tomado remédios, para síndrome do pânico, para depressão, eu não estou bem. E aí? Então tá bom, irmão, então tá bom, irmã, então vou orar por você. Será que é essa a atitude que Deus quer que nós tomamos em relação à dor do outro? Será que é essa atitude que o outro espera de nós quando desabafa e desaba diante de nós, colocando diante de nós, de mim e de você, a sua angústia, a sua dor, apenas para ouvir, tá bom, irmão, eu vou orar por você. Já viu aquela situação, irmãos, que palavras não resolvem, mas quando você tem um gesto de amor, de um abraço amoroso e misericordioso, a pessoa, ela sente acolhida, amada e protegida, porque o seu gesto de amor e de misericórdia falou muito mais alto do que qualquer palavra que você poderia falar para ela naquele momento. Não é assim que acontece quando a gente vai num velório e a gente vê a dor do outro, a gente não mensura. Se a gente não passou por uma dor igual, a perca de um ente querido, a gente não mensura. E muitas vezes nós não temos palavra. E a única coisa que a gente faz é o quê? Abraçar aquela pessoa. E quando a gente abraça aquela pessoa chora, ela desaba nos nossos ombros, no nosso ombro, e chora ali, e ali ela tem um desabafo muito grande, porque ela sente no seu abraço o seu amor. Sente no seu abraço o seu amor.
E quando Davi clama a Deus, ele corre para o colo de Deus, ele sente-se abraçado por Deus. Ele sente-se de fato que Deus o abraçou. Eu não sei vocês, irmãos, mas quantas vezes em momentos difíceis de desespero que eu passei na minha vida, onde eu me derramei na presença de Deus, e depois da oração eu me senti tão confortado como se Deus tivesse me abraçado. Eu senti um conforto tão grande, que depois da oração, aquilo ali não tinha mais o poder de me sufocar, de me tirar o ar, de me roubar a paz. Eu fui totalmente confortado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu clamei a Deus. Como um filho clama no colo de uma mãe por proteção. Como um filho clama no colo de uma mãe por comida. E esse filho é abrigado, é socorrido, é protegido, é acalentado. Ana Luísa, a Carolina pode cair. Eu posso pegar ela, abraçar. Eu posso, confortar ela. Muitas vezes eu não faço isso. Mas quando ela cai, que a Cássia pega e abraça e fala, está tudo bem, minha filha. Mamãe está aqui. Parece que é totalmente diferente. O quanto nós nos perdemos, irmãos, na caminhada cristã. O quanto nós nos perdemos, irmãos, na caminhada cristã, de sentir o abraço de Deus, de sentir o conforto de Deus, em meio às nossas lutas e dificuldades, por meio do outro que não está também passando pela mesma situação, mas abraçar e falar, eu estou aqui contigo, meu irmão, e no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Conte comigo sempre. Eu me coloco à sua disposição. O quanto nós precisamos nos achegar a Deus em oração, certos de que Deus pode confortar-nos diante dessas situações, trazendo conforto para o nosso coração, paz para o nosso coração. O quanto nós perdemos disso, irmãos. O quanto nós perdemos disso. A segunda verdade que esse salmo nos mostra é que nós devemos ter sempre um coração arrependido. Se observarmos aqui no verso 8 do Salmo 6, ele diz, apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. Davi, ele tem, de fato, agora um coração arrependido, e ele pede para Deus que o separe, lhe faça mais santo. Que Deus afaste aqueles que, de fato, não colaborarão com a sua santidade, com a busca de Deus, com a vida diante do altar de Deus. Ele sabia que ele tinha errado muito. Ele sabia que aquilo que ele estava vivendo era disciplina de Deus pelos erros que ele cometeu com Betseba. Mas agora ele fala, Deus, aparta de mim o engano, aparta de mim o pecado, o erro. Abra os meus olhos. Eu não quero ver as situações com os meus próprios olhos. Eu não quero ver as pessoas com os meus olhos carnais. Eu não quero ver as situações complicadas da vida com os meus olhos carnais. Porque os meus olhos podem me enganar, o meu coração é enganoso. Eu preciso amar as pessoas, eu preciso amar o irmão, eu preciso amar a irmã. E eu sei que enquanto eu estiver olhando para esse irmão, para essa irmã, com os meus olhos carnais, eu não vou amar, eu vou rejeitar.
Então, Deus, afasta de mim. Afasta de mim, apartai de mim. Tudo aquilo que vai me levar a praticar a iniquidade, não somente as pessoas erradas, que vão me fazer pecar, mas também aquilo que o meu coração tem cultivado. E o que nós temos guardado em nossos corações, meus irmãos. Quais são as reservas em relação aos outros que guardamos em nosso coração? Quais são as reservas que temos em nosso coração em relação às coisas de Deus? A pureza de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. O que Davi está nos ensinando aqui, irmãos, é que nada pode nos separar de Deus. Nada pode ter o poder de roubar o nosso coração e de nos fazer, de fato, separados de Deus, como o pecado nos separa de Deus, irmãos. Porque enquanto estivermos olhando para a vida, olhando para as pessoas com os olhos naturais, nós vamos sofrer, irmãos. Porque as coisas não vão caminhar da forma que queremos. As pessoas não vão agir da forma que queremos. As situações não vão colaborar conosco da forma que queremos. Porque as situações neste mundo tendem a fugir do nosso domínio. As pessoas tendem a fazer aquilo que não gostamos. E aí, entregaremos o nosso coração ao pecado? Entregaremos o nosso coração à ignorância? Entregaremos de fato o nosso coração à vaidade, à insensatez, ao orgulho, à prepotência? Entregaremos o nosso coração à nossa carne, à nossa carnalidade, e vamos ver tudo de forma carnal? E vamos de fato fazer da carne e do sangue a nossa verdadeira batalha, a nossa verdadeira guerra? E colocando outros em dificuldade, colocando o reino de Deus em dificuldade. Então, irmãos, devemos sempre ter um coração arrependido, olhar para nós e falar: Deus, misericórdia de mim, que sou pecador. Ó Deus, ó Senhor, eu sou um homem de mãos impuras, lábios impuros. Toque em mim, esteja sempre me libertando de mim mesmo. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ó, quão ignorante eu sou, ó Pai, em relação a tantas coisas da vida. Não me deixe eu ter domínio, não deixe o meu coração enganoso dominar a minha vida. Não me deixe entregue a mim mesmo, aos meus anseios, à minha carne, porque a minha luta, na verdade, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso, irmãos. Porque onde há o Espírito de Deus, há alegria. Aonde há o Espírito de Deus, há paz. Aonde há o Espírito de Deus, há amor, benignidade, domínio próprio, mansidão. Davi poderia tirar a vida de Simei, porque chamou ele de cão, estava jogando pedra nele. Davi podia voltar ali com seus homens e tentar enfrentar os soldados do seu filho e matar o seu próprio filho, mas não, ele falou: Deus sabe, Deus tem cuidado, Deus vai cuidar de todas as coisas, deixe ele. Deus é meu juiz, Deus é meu ajudador, Deus é aquele que vai conduzir todas as coisas no bom tempo dele. Davi tinha tudo para fazer com as próprias mãos, irmãos. Ele era um bom guerreiro. Ele foi general do exército de Saul. Lembra da musiquinha que cantaram e Saul ficou com ciúme? Que Saul matou
as suas centenas, os seus milhares, mas Davi matou seus milhares de milhares. E Saul ficou morrendo de ciúme, começou a perseguir quem? Davi. E Davi, mesmo tendo a oportunidade de tirar a vida de Saul por algumas vezes, ele não o fez. Irmãos, você sempre vai ter a oportunidade de fazer o mal a alguma pessoa. Você sempre vai ter a oportunidade de falar mal de algumas pessoas. Você sempre vai ter a oportunidade de fazer o mal a alguma pessoa. Mas Deus vai te dar a livre agência, para não falar livre arbítrio, de poder escolher entre o bem e o mal. Entre amar, entre ter misericórdia, entre ter bondade ou fazer o mal. Qual tem sido a sua escolha? Em relação às pessoas, em relação às situações, fazer o bem, fazer o que é certo ou fazer o mal? Porque nós não temos escolhas, irmãos. O cristão verdadeiro não tem escolha a não ser descansar em Deus e deixar que Deus de fato seja o seu ajudador, o seu juiz e amar. Nós não temos escolhas. Nós, cristãos verdadeiros, chamados por Deus, salvos em Cristo Jesus, a nossa escolha vai ser sempre amar. 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 Nós não podemos odiar. Por mais que a pessoa você não vá com a cara da pessoa, por mais que a pessoa não faz o seu feitio, por mais que a pessoa lhe desagrada no seu olhar, no seu coração, por mais que a pessoa não lhe cheire bem, você não tem opção. A opção sempre vai ser amar. Descansar em Deus. E saber que Deus é quem vai ser aquele que vai te ajudar, aquele que é o juiz, aquele que é o santo, aquele que é o misericordioso, aquele que levanta a sua mão. E por último, irmãos, devemos sempre ter a certeza de que Deus ouve o coração verdadeiramente arrependido e age em seu favor. Será que temos essa convicção? Será que quando oramos e pedimos para Deus, como Davi pediu no Salmo 51, Deus, não me retire o teu espírito. O que Davi estava falando? Não me tire a alegria. A alegria que só o Senhor tem para dar. Não deixe eu ser um homem triste por causa dos meus pecados. Davi, ele estava orando com convicção de que Deus não iria imputar essa dor a ele, mas que Deus ia atender por misericórdia. O coração arrependido de Davi, tanto é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele orava, e orava sabendo que Deus ouvia a sua oração. Davi rasgava o seu coração diante de Deus. Se você prestou atenção na leitura desse salmo, Davi já começa no começo, Senhor, não me repreendas na tua ira, e nem me castigue no teu furor, mas eu vou falar. Eu vou falar. Alguns comentaristas dizem que esse primeiro versículo, ele se refere como se Davi tivesse assim, Deus, o Senhor está me tratando com ira, com teu furor. Alivia aí a sua ira, o teu furor. Não, era o temor, era o rasgar do coração de Davi, por causa da ação poética do Salmo. A ação poética do Salmo, ele fala assim, Senhor, olha, não me rejeite no teu furor, não tenha sobre a ira, mas eu vou falar, eu preciso falar, Deus. E ele rasga o seu coração diante de Deus. Ele fala, ele põe tudo para fora, irmãos. E rasga com sinceridade, e rasga com certeza de que Deus verdadeiramente ouve um coração arrependido e de que Deus tem poder para agir. O quanto nós perdemos disso, irmãos. O quanto nós oramos sem pensar na ação de Deus. Às vezes nós oramos, mas nós não temos mais convicção de Deus
na ação em relação à resposta da nossa oração. Oramos por orar. Ó Deus, abençoa a irmã fulana de tal, que está passando problema no casamento, amém, em nome de Jesus, amém. Ó irmão, orei, está lá, vamos mandar uma mãozinha, né? Pronto. E assim nós temos vivido. E assim a gente muitas vezes tem vivido uma fé tão superficial, porque nós não mais rasgamos o nosso coração diante de Deus, na certeza de que Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o seu gemer. Deus quer que nós oramos de fato com fé, com convicção de que Ele ouve e que Ele pode responder a sua oração, irmão. E Davi tinha certeza disso. Ele tinha convicção disso. E ele deixa isso bem claro, irmãos. Olha o que ele diz aqui, nos versos 9 e 10. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. O Senhor ouviu a minha súplica e Ele acolhe a minha oração. Pronto, eu estou orando porque Ele ouve e Ele acolhe. Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retire-se de súbito coberto de vexame, porque Deus ouviu a minha oração. Qual é a certeza que nós temos no coração quando nós oramos? Será que nós oramos com essa certeza profunda que Davi tinha? Quando nós intercedemos por alguém, quando nós oramos por alguém que está enfermo, a gente tem essa convicção profunda no coração que Deus pode de fato curar. Quando nós oramos por alguém que está passando por depressão, por síndrome do pânico, será que nós oramos com essa convicção profunda de Davi, que Deus acolhe a minha oração? Deus ouve a minha súplica e acolhe a minha oração. Eu creio que Deus vai curar. Eu creio que Deus vai agir. Eu creio que Deus vai operar maravilhas, milagres, naquela casa, naquela família, naquela vida. O quanto nós perdemos disso, de que Davi está nos mostrando, nos ensinando aqui essa noite, irmãos. Conclusão, irmãos. Conheci e conheço muita gente que passou do choro para a alegria, por meio do arrependimento e a certeza de que Deus opera e faz milagres ainda hoje. E que nós não podemos duvidar da ação de Deus, porque o mesmo Deus que fez os milagres no passado, é o mesmo Deus de hoje, porque Ele não muda e não sofre variação de mudança. Ele continua com o mesmo poder, Ele não enfraqueceu. O nosso Deus, Ele não foi ficando fraquinho com o passar do tempo. Não, Ele é o mesmo Deus, Ele é imutável. Ele continua sendo um Deus poderoso, Ele continua sendo um Deus soberano, pronto a agir. Mas será que nós continuamos sendo crentes vivos e vivificados, crentes quentes e não frios e nem mornos? Eu não estou falando de pentecostalismo, irmãos. Eu não estou falando de emocionalismo ou de euforia, mas eu estou falando de crentes que exercem uma fé pura, verdadeira e autêntica, e consegue descansar o coração em Deus, sabendo que Deus é esse Deus que acolhe e nos abraça, e atende o coração arrependido em seu clamor, e sabe que Deus pode agir. E ele descansa em Deus, Deus vai agir. Essa palavra, irmãos, de hoje pode mudar a sua vida cristã, de hoje em diante. E isso é o que eu espero para a minha vida, porque é muito fácil a gente acostumar com as coisas, irmãos. É muito fácil a gente acostumar com as coisas. É muito fácil a gente automatizar as coisas, principalmente a vida cristã, entrar no automático.
Amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Decoramos versículos bíblicos. Temos as nossas coleçãozinhas de figurinhas no WhatsApp, eu tenho bastante e gosto de colecionar. Mas que isso possa ser além do que isso. Que isso possa ser, de fato, algo que demonstra a sua fé verdadeira num Deus Todo-Poderoso, que pode intervir na história da sua vida e na história da vida do outro, assim como Davi tinha essa convicção no coração e ele rasgava o seu coração diante de Deus. Então, irmãos, sabemos que nem sempre a alegria vem por meio da prosperidade ou da solução completada dos problemas, mas sempre há alívio da consciência culpada e restauração da comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. E pensando bem, irmãos, devemos de fato nos entregar por completo a esse Deus. O quanto nós nos afastamos de Deus. E ao olhar a dor de Davi, às vezes você fala assim, quem passou essa dor? Davi. Ninguém passou essa dor como Davi. Nós olhamos a dor do Filho de Deus. A dor de Jesus Cristo. A se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. Aonde ele buscou o colo de Deus. E se sentiu desamparado e ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Aonde no jardim ele chorou lágrimas de sangue. Aonde ele foi morto e crucificado de braços abertos. E falou assim, está consumado. Pai, em tua mão entrega o meu espírito. Por amor a mim e por amor a você. O que Jesus fez é de fato a concretização maior daquilo que Davi colocou aqui no Salmo 6. E o Salmo 6 aponta para a dor de um filho que sofreu tudo o que sofreu por amor dos seus inimigos, que era eu e você, porque sem Cristo somos inimigos de Deus. Com Cristo somos amigos de Deus, somos filhos de Deus. E Jesus morreu em favor dos inimigos de Deus. Eu não merecia. Eu tenho essa convicção que eu não merecia. Mas pela graça fui salvo em Cristo Jesus. E se você tiver essa consciência, a sua vida vai ser totalmente de forma diferente. Vamos orar aqui, quero chamar o pessoal do louvor. Nós vamos ministrar a ceia, quero chamar aqui o presbítero Sérgio, Marcos Coelho. O pessoal do louvor vem aqui na frente. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Reconhecemos, ó Deus, o quanto somos falhos e o quanto precisamos mudar. Reconhecemos, ó Deus, que na aflição, sofrendo, nós nunca podemos deixar de clamar ao Senhor. Colocar-nos diante do Senhor na angústia e no medo. Assim também, ó Deus, que mesmo não no sofrimento, mas na dor do outro, termos misericórdia e bondade, e abraçar e amar, e não repelir. Tenha sempre, ó Deus, para nós, por meio dessa palavra, que nós venhamos ter um coração arrependido diante do Senhor, por causa dos nossos erros, da nossa incredulidade. Que nós venhamos, ó Pai, cultivar sempre no coração a certeza de um Pai, de um Deus que é Pai, que ouve a nossa oração e pode atender, tem poder para agir em nosso favor.
É isso que nós te pedimos, ó Deus, é isso que nós queremos. Nós não queremos rejeitar, nós não queremos expelir, porque nós fomos chamados para amar, abraçar, cultivar amor, bondade e misericórdia. Ó Deus, quantas perspectivas erradas, quantas decisões erradas que às vezes estão nos fazendo sofrer, nós não entendemos, porque não estamos amando, não estamos abraçando, não entendemos que tudo é a sua vontade. E se as coisas estão agindo conforme aquilo que eu não queria, eu preciso entender que o Senhor é soberano, e o Senhor faz da forma que o Senhor quer. Eu preciso aceitar. A condução da minha vida está nas suas mãos. A condução da tua igreja está nas suas mãos. A condução da obra do Senhor é tua, é do Senhor. O Senhor põe, o Senhor tira, o Senhor remove, o Senhor troca os vasos. O Senhor faz como quiser. E quem somos nós? Vasos de barro para questionar o oleiro. Por que fez assim? Por que faz daquilo outro? Porque não é do jeito que eu quero. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E nós venhamos nos entregar à tua soberania e entender que o Senhor é soberano em todas as questões da vida, principalmente concernentes ao teu reino e à tua igreja. Te louvamos, ó Deus.